Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de auditoria focado em questões FCC. Estou aqui, meu nome é Rodrigo Fontinelli, estou aqui mais uma vez no Silvio Sandi, a fábrica de fiscais. Vou te explicar para vocês rapidamente como é que vai ser o nosso curso de 15 horas focado aí para ICMS Rio, ICMS São Paulo, basicamente todos os concursos fiscais, inclusive municipais, que a gente tem aí da Fundação Carlos Chagas, tá? Olha só pessoal, a primeira coisa já apresentei, qualquer coisa, currículo, só olhar lá no site do Silvio Sandi. Dinâmica da aula. Como é que eu faço? Quem já teve aula comigo sabe. Tem uma parte de teoria bem objetiva, focado no que realmente cai. Não vou ficar aqui trazendo para vocês matérias que geralmente não caem, mas depois a gente tem muitas questões da Carlos Chagas. Principalmente questões de 2015, 2014, né? E obviamente às vezes tendo que voltar um pouquinho lá atrás, porque tem algumas matérias que ainda não tem tantas questões da banca tão recentes, beleza? Mas a ordem das questões, pessoal, vai ser o seguinte, sempre começando com todas as questões da Carlos Chagas até 2011, tá? Depois questões bem atuais, também de 2014, 2015, das principais bancas do país, tá? Então a gente vai ver questões da ESAF, FGV, Sesgran Rio, dentre outras, mas 80, 90% do curso, pessoal, é questões Carlos Chagas, tá? Quando a gente precisar, tem matérias que a Carlos Chagas não explora muito, aí a gente tem que recorrer a algumas outras bancas também reconhecidas, né, como a Carlos Chagas, beleza? E a outra coisa, aí a gente já entrando um pouquinho na matéria, pessoal, auditoria, tá? Aqui a gente vai ver a auditoria independente, né, e a auditoria interna. Mas a gente sabe também que existem diversos outros tipos de auditoria. Agora, falou auditoria, isso é para quem ainda não está muito familiarizado com a matéria, auditoria quer dizer opinião, pessoal. No caso da auditoria independente, nosso foco maior, obviamente, opinião sobre as demonstrações contábeis. Agora, se fosse uma auditoria governamental, por exemplo, eu sou da CGU, Controladoria Geral da União, tá? Quando eu faço uma auditoria operacional no programa Bolsa Família, qual que é o meu objeto? A opinião minha vai ser sobre o quê? Sobre o programa Bolsa Família, tá? Mas falou auditoria, de agora em diante a gente não precisa mais explicar isso, falou auditoria, a gente está falando opinião do auditor em relação ao objeto auditado, beleza? Então vamos lá, pessoal. Isso aqui já falei, pessoal, dinâmica de aula, ordem das questões e auditoria a gente já sabe que é opinião. Essa é a nossa agenda para esse curso de 15 horas, dividir em 6 aulas, tá? Nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho dessa parte introdutória, das normas profissionais de auditoria, conceituação, ética, etc. E uma distinção, isso aqui as bancas gostam bastante, distinção entre auditoria interna e independente e perícia contábil, que boa parte das vezes vem nos editais aí para a área fiscal. Nem sempre, mas às vezes vem, tá? Aula 2, supervisão e controle de qualidade, controles internos e um planejamento de auditoria. Aula 3, a gente vai falar de risco de auditoria, matéria importante, materialidade e relevância, cai menos, mas vamos falar, talvez o ponto principal do nosso curso, vai estar na aula 3, quando a gente vai falar de testes e procedimentos de auditoria, né? Dentre eles aqui os testes de observância, testes substantivos, quem já deu uma olhada na matéria sabe que isso cai muito, ok? Aula 4, evidência de auditoria, que é a base da auditoria, né? Não existe a gente falar de auditoria sem falar em evidência de auditoria. Documentação de auditoria, também chamada de papéis de trabalho. Então, se por acaso vocês verificarem papéis de trabalho no edital, mesma coisa que documentação de auditoria. E vamos falar da amostragem, ou amostragem estatística, né? Uma matéria um pouquinho mais complicada. Aula 5, a gente fala de diversos temas mais pontuais, que caem pouco. Então, na aula 5, vocês vão verificar que tem poucas questões e várias questões sem ser da Carlos Chagas. Por quê? Porque são matérias que a Carlos Chagas cobra bem pouco, tá? E às vezes nem cobrou. Então, estimativas contábeis, eventos subsequentes, representações formais, partes relacionadas e aquela continuidade das operações na aula 5. E na aula 6 a gente encerra, pessoal, falando um pouquinho de um tema que tem sido cobrado bastante, principalmente ali em 2014 e em 2015, fraudes e erros, mas é um tema muito fácil, vocês vão ver as questões. Contingências, que aí é praticamente um assunto de contabilidade, que vocês já vão destruir aí com o Silvio Sandi. Mas isso às vezes é cobrado em auditoria, então a gente vai ver só a parte residual, vamos dizer assim, de auditoria. E uma outra matéria bastante importante que cai muito, relatório de auditoria, que é a opinião do auditor independente. Beleza? Então, pessoal, nessas 6 aulas a gente consegue ver praticamente
todos os pontos, né, dos editais aí da área fiscal, principalmente focado, né, no ICMS Rio, ICMS São Paulo, e vamos ver várias questões, tá? Em relação à questão, só a última coisa, questões, né, só a última coisa. Eu sempre trago, quem já fez curso comigo sabe disso, eu sempre trago mais questões do que eu vou resolver aqui, justamente para vocês não terem que ficar buscando outras questões em outros sites ou ter que ficar perdendo tempo com questões. Então aqui, pessoal, a ideia não é realmente resolver todas as questões, porque não daria tempo, tá? A gente vai resolver muitas questões, mas além disso, vocês ainda vão ter algumas outras aí, principalmente de outras bancas, para dar uma treinada aí, e eu vou soltar o gabarito. Aliás, já passei o gabarito para o Silvio, então é só pegar com ele, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos começar lembrando aí para quem já viu a matéria e relembrando, ou melhor, relembrando para quem já viu a matéria, né? E para vocês que entendam aí, quem nunca viu um fluxo de auditoria. A auditoria não foge muito de qualquer tipo de trabalho não, pessoal. A gente tem a fase de planejamento, tá? Então a gente tem as principais etapas de planejamento, que a gente vai ver bastante. Depois a gente execução de auditoria, também chamado de trabalho in loco, tá? Quando a gente vai fazer realmente os testes, vai aplicar os testes de auditoria, vai colher aqueles resultados, e a gente encerra como opinião de auditoria, no caso do auditor independente, chama relatório de auditoria independente, tá? Então essa é a lógica aí de uma auditoria, para a gente começar a se familiarizar aí. Definições importantes, também gosto de trazer 7 definições que a gente vai utilizar bastante na aula, tá? Essas definições, elas estão em praticamente, boa parte delas, em praticamente todas as normas de auditoria, normas técnicas de auditoria, as NBCTAs. Então, para não ficar explicando toda vez que isso aparecer nos slides, eu já quero dar essa nivelada aí em vocês em relação a esses temas. Olha só, pessoal, toda vez que falar estrutura de relatório financeiro aplicável, tá? Quero que vocês lembrem o seguinte, ó, é a regra do jogo, tá? Gosto de usar essa expressão pelo seguinte, pessoal. Estrutura de relatório financeiro aplicável é aquilo que o auditor, ou melhor, aquilo que a empresa deveria seguir ao elaborar suas demonstrações financeiras. Então, se a gente pega, por exemplo, uma empresa de capital aberto, o mínimo que ela tem que seguir, vamos supor que é uma empresa que não tem regulação, não está em mercado regulado, nem nada. O mínimo que ela tem que seguir, aquilo que está previsto na 6404. Então, o auditor, a hora que for verificar se aquelas demonstrações financeiras elas estão fidedignas, elas estão condizentes com o que deveria ser, ele compara isso com o quê? Com a estrutura de relatório financeiro aplicável que ela deveria seguir. E isso está onde? Principalmente na 6404. Tá? Então, o auditor vai ver se ela tem um balanço patrimonial, se ela publicou da forma correta o balanço patrimonial, se ela publicou a DRE, DFC, entre outros. Beleza? Então, estrutura de relatório financeiro aplicável, lembrem, é a regra do jogo, é aquilo que a empresa tem que seguir ao publicar as suas demonstrações financeiras. Afirmações, pessoal. Afirmações, eu quero que vocês, toda vez que falar afirmações, vocês lembrem das demonstrações. Vamos pegar só o balanço patrimonial. Isso aqui também, quem já fez aula comigo sabe que era para ser um balanço, né? Desenho realmente não é meu forte, mas finge que isso aqui é um balanço, tá? Cada saldo aqui, pessoal, é considerado o quê? Uma afirmação, tá? É uma afirmação de quem? Quem elabora as demonstrações contábeis? Vocês estão cansados de saber? A própria empresa. Então, é uma afirmação da administração, da empresa, tá? Para o usuário da informação, beleza? Afirmações é isso aqui, então. Um outro exemplo de afirmações, pessoal, notas explicativas. Quem elabora as notas explicativas? A empresa. Então, ela está afirmando aquilo que está escrito nas notas explicativas. Beleza? O auditor ele faz uma verificação, quando ele está aplicando testes substantivos, que a gente vai ver na aula 3, ele faz uma verificação de que se essas afirmações elas são condizentes com o que deveriam ser, se essas afirmações elas são fidedignas, tá? Então, afirmação, toda vez que a gente falar, lembrem disso. Natureza, época e extensão, pessoal, do procedimento, ó, do procedimento de auditoria, tá? As bancas adoram essas palavrinhas, por quê? Porque elas estão em todas as normas. Se vocês pegarem lá, ó, daqui a pouquinho a gente vai falar das estruturas das normas, mas se vocês pegarem as NBCTAs, que são as normas brasileiras de contabilidade técnica de auditoria independente, tá? Todas elas vão falar disso. Por quê? Porque é a essência da auditoria. Os testes de auditoria, e para fazer esse teste, para aplicar esse teste, o auditor verifica o quê? Natureza, época e extensão do procedimento da aplicação desse teste. Natureza, pessoal, vamos sempre lembrar
o quê? Tá? Vamos sempre fazer essa perguntinha. Falou em natureza de procedimento de auditoria, lembrem do quê? O que em que sentido? O que ou qual, né? Pode usar tanto um quanto o outro. Qual teste, tá? Qual técnica de auditoria o auditor vai utilizar, tá? Qual o objetivo dele naquela auditoria? Então, se ele está objetivando avaliar os controles internos, ele está aplicando um teste de controle. Não precisa se preocupar com isso, que a gente vai ver isso na aula 3, tá? Mas então, a natureza daquele procedimento é um teste de controle, beleza? Época, pessoal, a gente vai lembrar quando, tá? Quando ele está aplicando aquele teste, tá? Qual que é o período que ele vai lá em loco fazer a aplicação daquele teste? Ou mesmo quando é uma auditoria de mesa, que a gente chama, não precisa ir em loco fazer a auditoria, mas ele já está na execução, quando que ele vai aplicar o procedimento de auditoria, beleza? E a extensão, que é quanto, tá? A extensão, pessoal, quero que vocês sempre lembrem o seguinte, ó, é o tamanho da amostra. Então, a extensão de um procedimento de auditoria é o tamanho da amostra que o auditor vai utilizar naquele trabalho, tá? Então, extensão quanto, época quando, natureza qual ou o que, beleza? E para finalizar essas definições importantes aí para a gente entrar propriamente dito no tema 1, distorção, pessoal. Distorção é sempre que houver uma discrepância entre o que deveria ser e aquilo que o auditor encontrou, tá? Então, se o auditor faz um teste lá na conta fornecedores e a empresa colocou lá fornecedores, ela tinha 1 milhão para pagar, está lá no balanço patrimonial dela. O auditor faz o teste, verifica que, na verdade, ela não tinha 1 milhão, ela tinha 1,5 milhão. O que ele encontrou? Uma distorção, tá? Era para ser 1 milhão, ou melhor, era para ser 1,5 milhão, a empresa colocou 1 milhão. Então, a gente já tem uma distorção. Qualquer distorção é relevante para a auditoria, pessoal? Com certeza não. Isso vai depender do nível de materialidade, isso a gente também vai falar na aula 2, tá? Então, para o auditor, ele não está interessado em qualquer distorção, ele está interessado numa distorção relevante para as demonstrações contábeis. Então, se ele está fazendo, por exemplo, uma auditoria na Petrobras, tá? Vou usar sempre não, mas boa parte das vezes vou usar o exemplo da Petrobras, porque fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Se ele está fazendo uma auditoria na Petrobras e encontrou uma distorção de 500 mil reais, para uma demonstração financeira, pessoal, que a gente sabe que está sempre na casa dos bilhões, né, aqueles saldos contábeis, será que 1 milhão de reais não lembro agora se eu falei 500 mil ou 1 milhão, mas que seja 1 milhão, tá? 1 milhão de reais numa demonstração de bilhões, será que isso é relevante para os usuários daquelas demonstrações contábeis? Essa é a análise que ele vai fazer. Se ele entender que não for relevante, isso não vai afetar o quê? A sua opinião ao final dos trabalhos, tá? Então, distorção, só tomar cuidado que para o auditor o que interessa é a distorção relevante. E sócio encarregado do trabalho, toda vez que aparecer essa expressão aqui, pessoal, quero que vocês lembrem do seguinte, ó, auditor responsável. O auditor que assina aquele relatório, aquele relatório de auditoria independente, tá? Então, sócio encarregado do trabalho é o auditor responsável por aquele trabalho, é o auditor-chefe, beleza? Bom, dito isso, pessoal, agora a gente parte realmente para o que interessa da aula 1, tá? Vamos falar um pouquinho das normas profissionais aí de auditoria. Isso aqui, pessoal, um quadrinho lá do Ibracon, só para nos localizarmos aqui em relação às normas de auditoria. Ó. A gente tem um código de ética, né, que todo contabilista tem que seguir, tá? E aí a gente tem as normas brasileiras de contabilidade. O que vai nos interessar aqui no nosso curso? As NBCPAs, que são as normas profissionais de auditoria independente, as NBCTAs, que são as normas técnicas de auditoria independente, tá? Isso aqui está dentro de um tema maior, que é auditoria e asseguração. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? A NBCTI, no caso, a gente só tem atualmente vigente uma norma de técnica de auditoria interna, que é a que a gente vai ver, tá? NBCTI 01, e a gente tem a NBCTP 01 e a NBCPP também, que são normas de perícia que a gente vai ver no nosso curso, bem residual, pessoal, porque perícia cai muito pouco. Vocês vão ver pelo número de questões que a gente tem, ok? Então, principal, o que vocês, muitos alunos gostam, mas onde eu tenho que focar, se eu quiser ler uma norma, tá? A ideia aqui é fazer com que vocês não precisem ler as normas, tá? Porque a maioria delas são chatas e extensas. Então, para isso que existe, né, curso de auditoria, para
tentar mastigar isso aí para vocês. Mas eu sugiro a leitura da NBCTI 01, que é uma norma pequena e de fácil leitura, e aí vocês já matariam praticamente tudo que cai de auditoria interna, tá? A gente vai verificar muitas questões de auditoria interna, porque é uma matéria bastante cobrada. E para dar para começar mesmo, né, a entender um pouquinho das normas, talvez a NBCTA 200, pessoal, que é a norma de entrada das normas, tá? Para essas normas de auditoria, normas técnicas de auditoria independente, talvez seja interessante também vocês lerem, tá? Aí já não é uma norma tão pequena, mas a leitura não é tão difícil quanto as outras, tá? Tem normas aí, norma, por exemplo, de amostragem, a NBCTA 530, que é uma norma bem complexa, tá? Mas essas duas normas, então, se vocês me perguntarem o que eu deveria ler além do curso, eu focaria nessas duas, tá? A Carlos Chagas gostou bastante dessas duas em 2014, né? E 2015 a gente ainda não consegue ver uma tendência, mas 2014, metade das questões praticamente das provas estavam nessas duas normas, ok? Bom, dito isso, pessoal, vamos lá. O que a gente tem que, é importante a gente entender também, embora isso aqui vocês já devem ter visto lá com o Silvio, tá? Práticas contábeis brasileiras, tá? Por que a gente tem que ir em auditoria e entender o que são as práticas contábeis brasileiras? Porque vocês lembram que eu acabei de falar ali no comecinho da aula, pessoal, que o auditor ele tem que verificar a estrutura de relatório financeiro aplicável, tá? Então, que é a regra do jogo. Então, o auditor tem que saber o que são as práticas contábeis brasileiras, até para ver se está fugindo ou não dessas práticas, beleza? Então, olha só, compreende legislação societária brasileira, então, 6404 está incluído aqui, né? As NBCs, emitidas pelo CFC, pronunciamento, desde que homologado pelos órgãos reguladores, práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, claro, atendendo ali à estrutura conceitual, tá? E, por conseguinte, né, em consonância ali com as IFRS, beleza? Essas são as práticas contábeis brasileiras que o auditor vai ter que estar atento quando começar a fazer auditoria naquela empresa que o contratou, beleza? Pessoal, vocês vão verificar que vários dos meus slides, eles são um pouco mais carregados, né? Isso aqui também, quem já tem aula comigo sabe. Por que isso? E eu não vou ficar lendo os slides aqui, a não ser quando essas definições são cobradas de forma literal. Aí eu vou ler e explicar, tá? Mas em boa parte dos casos, eu não vou ler, vocês já sabem, né? Eu só vou explicar os slides aqui para tentar traduzir melhor para vocês o que a norma está querendo dizer, tá? Mas eu coloco sempre muito texto para vocês não terem que ir na norma, né? Como eu falei, beleza? Pessoal, que a auditoria independente é uma técnica contábil, isso só precisa saber disso. Para quem não sabe, quem estudou já contabilidade já sabe disso. Mas para auditoria é só saber isso. Agora, esse segundo parágrafo aqui, ó, podem colocar aí quantos asteriscos vocês quiserem. Por quê? Ele é muito cobrado e é cobrado de forma literal, tá? Tá lá na mãe de todas as normas, ó, NBCTA 200, beleza? E esse a gente vai ter que ler, porque a gente vai ver várias questões cobrando só essa literalidade aqui. Então, olha só, o objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Então, aqui, pessoal, a gente já tem o objetivo da auditoria independente, dar mais credibilidade, tá, àquelas demonstrações. Qual a lógica disso? Quem elabora as demonstrações? A própria empresa. Então, a princípio, ela poderia colocar o número que ela quisesse, tá? Para que o usuário da informação, o stakeholder daquela informação, tenha uma segurança maior naqueles números, surgiu a figura do auditor independente, que é um terceiro de fora da empresa, beleza? Fazendo uma verificação quanto à fidedignidade daqueles números, tá? Então essa é a lógica, por isso que aumenta o grau de confiança quando a empresa passou por uma auditoria independente, beleza? Quem são os usuários, pessoal? Também chamado stakeholders. Diversos. O usuário pode ser um acionista, pode ser um investidor, pode ser o fisco, pode ser os empregados, tá? Pode ser os fornecedores. Então, a gente tem uma gama de usuários aí daquelas demonstrações, tá? Como é que isso é alcançado, pessoal? A partir de uma opinião pelo auditor, tá? Como é que é essa opinião? Por meio de um relatório de auditoria, beleza? Opinião sobre se aquelas demonstrações forem elaboradas em todos os aspectos relevantes. Olha a palavrinha-chave em auditoria aqui, pessoal. Relevância, tá? Em todos os aspectos relevantes. Em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. Olha aquela outra palavrinha que a gente falou, já definiu ali
no começo da aula, tá? Então, o auditor vai verificar se, em todos os aspectos relevantes, a empresa seguiu a regra do jogo. Basicamente é isso, tá? E aí ele opina sobre as demonstrações. Beleza? Pessoal, vamos ver então já eu vou mesclando sempre, tá? As questões, então já vamos começar no batente aí, ó. Uma questão de 2014 da Carlos Chagas. O objetivo de uma auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro. Exatamente o que a gente acabou de ver, literal da NBCTA 200. Essa declaração identifica a auditoria operacional em conformidade com as NAT do TCE, governamental em conformidade com as NAT do TCE, governamental em conformidade com as NAG do TCU, independente em conformidade com as NBCTA ou de regularidade em conformidade com as NAG TCU. Pessoal, aqui ficou fácil, né? Porque a gente acabou de ver isso, sabe que é uma auditoria independente, está na norma NBCTA 200, né? E só tinha uma opção aqui, uma opção falando, né, que era uma auditoria independente. Mas essa questão não era tão fácil assim, porque essa prova do TCE cobrava todos os tipos de auditoria. Auditoria governamental, cobrava as NATs, só que as NATs são do TCU, e cobrava as NAGs, que são dos TCS, tá? Então o candidato tinha que estar, era uma questão tranquila mesmo assim, tá? Mas o candidato tinha que estar mais atento, porque ele estudou todas essas normas, né? Não é o caso da área fiscal, que aí geralmente só cai NBCTA, PA, TI, ITP, beleza? Então, letra D, independente, primeira questão aí, só para vocês irem aquecendo. Uma outra da Carlos Chagas, mas aí eu não acredito, ela fez isso em 2010 porque as normas estavam mudando, né? Essas normas que a gente está estudando agora, elas são vigentes, a maioria delas são vigentes a partir de janeiro de 2010, beleza? E aí a Carlos Chagas fez uma cobrança aí de pé de página, como a gente diz, né? Olha só, as normas brasileiras que estabelecem os preceitos de conduta para o exercício profissional, especificamente para aqueles que atuam como auditores independentes, são estruturadas como NBCTI, PI, TA, PA ou TP. Aí aqui, pessoal, como eu falei, né, não acredito que ela vai cobrar dessa forma de novo, mas é para vocês já irem se familiarizando. Falou que é auditoria independente, a gente teria que lembrar de duas normas, a PA e a TA. A PA de profissional e a T de técnica. Se ela falou profissional, auditor independente, letra D. Beleza? Então, questão também tranquilinha. E essa sim é uma boa questão. Essa poderia se repetir facilmente em provas atuais, tá? Prova lá de 2012, ó, do TRT. A empresa Jaú SA, de capital aberto, por problemas administrativos e financeiros, não efetuou a auditoria externa de suas demonstrações financeiras nos anos de 2009, 10 e 11. Em 2012, por determinação da CVM, foi solicitada a apresentar as auditorias de todo o período, se não teria o seu registro cancelado. A empresa, precisando manter essa forma de captação de recursos, contratou uma auditoria para emitir, letra A, parecer de auditoria para o ano de 2009 e relatório de auditoria para 2010 e 11, mediante a aplicação das normas de auditoria vigentes a partir de 2010. B, parecer de auditoria para os anos de 9, 10 e 11, mediante a aplicação das normas de auditoria vigentes a partir de 2010. C, parecer de auditoria para o ano de 2009, aplicando as normas de auditoria vigentes para o período até 2009, e relatório de auditoria para os anos de 2010 e 11, mediante a aplicação das normas de auditoria vigentes a partir de 2010. Letra D, relatório de auditoria para 2009, 10 e 11, mediante a aplicação das normas de auditoria vigentes até 2009. E, finalmente, a letra E, relatório de auditoria para o ano de 2009, aplicando as normas de auditoria vigentes para o período até 2009 e parecer de auditoria para os anos de 2010 e 11, mediante a aplicação das normas de auditoria vigentes a partir ali de 2010. Pessoal, esse foi um tipo diferente de cobrança pelo seguinte, aqui já vale uma dica, a gente vai ver isso ao longo das 6 aulas que a gente preparou aqui.
Mesmo em 2015, pessoal, as bancas ainda cobram, às vezes, a nomenclatura do relatório do auditor independente como parecer do auditor independente. Por quê? Essa é a nomenclatura até 2009, tá? E as bancas não têm considerado isso como um erro quando colocam isso na questão, tá? Ora elas chamam de parecer, ora elas chamam de relatório e não têm considerado esse o erro da alternativa, a não ser em questões desse tipo, tá? Em questões desse tipo, pessoal, vocês conseguem ver facilmente que uma das duas cobranças, né? Um dos dois pontos quem elaborou a questão quer saber do candidato é se ele sabe a nomenclatura vigente a partir de 2010, tá? Esse é um ponto que ele quer saber. E o outro é uma coisa bem intuitiva, né? A partir de quando que vai ser utilizada a norma antiga, a norma nova, e quando vai terminar de usar a norma antiga. Qual que é a lógica dessa questão? O auditor lá em 2012 teve que fazer uma auditoria nos exercícios 2009, 10 e 11. Pessoal, em 2009, quando a empresa elaborou as demonstrações, ela elaborou, né, em relação a quais normas? As normas vigentes à época, tá? Então, se o auditor, mesmo em 2012, vai fazer uma auditoria em 2009, ele tem que aplicar as regras vigentes em 2009. Não é justo cobrar da empresa uma regra que à época não era a regra aplicável. Então, não interessa se eu estou fazendo em 2012, 15, 2020. Se eu for fazer uma auditoria e uma demonstração de 2009, ou 8 ou 7, etc., eu tenho que usar a legislação vigente em 2009, 8, 7, etc. Beleza? Então, sabendo esses dois pontos, né, essa questão bem intuitiva, e a outra, que o relatório de auditoria passou a vigorar a partir de 2010, com as novas normas vigentes, antes chamava o parecer, a gente só tem uma alternativa correta, parecer de auditoria para o ano de 2009, aplicando quais normas? As vigentes àquela época. E depois, relatório de auditoria para os outros dois exercícios, aplicando qual norma? Aí sim, as novas normas, né, as vigentes a partir ali de 2010. Beleza? Então, letra C, uma boa questão da Carlos Chagas, boa para a gente falar de alguns pontos aí interessantes. Tá? Mais uma questão, TCE Rio Grande do Sul. Nenhuma auditoria pode garantir segurança absoluta de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção. Exatamente, a gente vai falar daqui a pouquinho de asseguração. A auditoria é uma asseguração razoável. Uma das fontes de limitação inerentes a uma auditoria é, letra A capacidade técnica do auditor, B, a idade média dos registros contábeis, C, a cumplicidade do auditado com aquela auditoria, D, a necessidade de que seja realizada num período de tempo razoável, ou letra E, a finalidade social da instituição auditada. Vamos lá, pessoal. O que é uma limitação inerente aqui de auditoria? Tá? Capacidade técnica do auditor, isso não é uma limitação inerente. Ele corre atrás, vamos dizer assim. Ele tem que ser experiente, tem que ser competente em relação àquela auditoria que ele está fazendo. Isso não pode ser considerado uma limitação inerente. Tá? Idade média de registro contábil vai depender do tipo de auditoria que ele está fazendo. Isso também não tem nada a ver. Cumplicidade do auditado com aquela auditoria, isso não tem nada a ver, mais ainda, né, pessoal? Agora, necessidade de que seja realizada num período de tempo razoável, pessoal, isso aqui a gente vai lembrar de que tempestividade. Por quê, pessoal? O auditor, por causa disso aqui, ó, tá? Ele trabalha por amostragem. Em boa parte das contas, né, dos saldos que ele vai verificar, ele faz isso por amostragem. Porque ele tem que fazer uma análise daquele, vamos supor, a gente está em 2015, o auditor foi contratado para auditar as demonstrações de 2014, tá? Ele já fez testes ali naquela empresa ao longo de 2014, virou 2015, pessoal, a empresa elaborou aquelas demonstrações contábeis, o auditor não pode passar aí mais 3 anos para falar sobre 2014, tá? Ele tem aquele prazo ali, mesmo porque as empresas têm um prazo legal para publicar suas demonstrações em conjunto com o relatório de auditoria independente, então ele tem que fazer aquilo ali tempestivamente. Ele é limitado no tempo em relação aos testes que ele tem que aplicar, tá? Então, essa é uma limitação inerente à auditoria, a questão dela ter que ser realizada, né, num período de tempo razoável, tá? E finalidade social também, óbvio, não se aplica a este ponto,
ok? Pessoal, aqui a gente encerra então a nossa parte 1 da aula 1 do nosso curso completo de auditoria para a área fiscal focado aí na Fundação Carlos Chagas, beleza? Então, até a próxima parte.